Olá, bom dia. São 6h04. O programa A Notícia de Frente começa agora, nesta quinta-feira um pouquinho mais gelada. Vamos falar muito sobre as eleições 2022. Também tem empréstimo autorizado pela Assembleia Legislativa ao governo de Mato Grosso, abrindo aí portas para 40 milhões de dólares. Vamos falar também da tragédia na BR-163. Após o acidente, parlamentares se articulam para colocar fim ao contrato de concessão com a concessionária Rota Oeste. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel Petendil. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. Só discordo desse pouquinho gelado, né? Imediatamente. Cuiabá, em maio, 8 graus. Pouquinho. Né? É a temperatura de agora, 6 da manhã, 8 graus, geladíssimo para quem mora aqui na Baixada Cuiabana, para quem é mato-grossense como um todo, né? Realmente, essa onda de frio foi muito forte, acho que vai ser a mais forte do ano mesmo no país todo. E ali na região sul do Brasil tem neve e tudo mais, e aqui um frio realmente incomum para a nossa rotina. Demais. Daniel, vou achar que o teu DNA paranaense é meio fajuto, hein? Tá mais para um DNA mato-grossense. Eu sou cuiabano. Viu? Você Mamãe... é cuiabano, mas você tem um DNA aí paranaense. A minha família mora lá, mas, mas eu sou Eu cuiabano. também tenho. Professor, Mamãe, que DNA mamãe é de esse? Curitiba, do Paraná. Agora você tá parecendo um guarda aqui da recepção hoje cedo. Eu desci do carro, ele falou assim, ué, o que foi, professor? Eu falei, o que foi o quê? Até levei susto. Eu falei assim, não veio de moto por quê? Eu falei, não vou nem responder pra você, cretino. Cretinice logo cedo. Bom dia, professor Haroldo. Aí aparece outra que diz que uma quinta-feira um pouquinho mais... Não vou falar nada. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, o Daniel Petendil. Bom dia, Coité. Verônica Raquel, que tá lá rebuçada lá em cima. Lá ela tá assim, ó, só apertando o botão. Entendeu? Então, bom dia a todos e vamos embora nessa quinta-feira gelada aí. Olha, eu Tá vou entregar doido, ao né? senhor nesse momento, porque a beca do professor hoje está engraçada. Eu sei que Não, você está é achando porque- engraçado, é. mas ele até se despiu aqui, viu? Porque ele chegou aqui, olha, com luvas, Tá aqui, ele ó. chegou aqui Tá guardado com aqui, ó. gorro. Teve gorro também? Olha, Não, gorro não, mas luva olha tem. só, ele acabou de tirar a luva aí correndo para que você não visse. Eu estou entregando aqui o professor, viu? Mas Esse eu tô- frio todo aí, professor do Pode céu. vir. Olha, só tá ventando gelado, gente. Nem tá tão frio assim, Ah, não, não. viu? Bom, vamos que vamos. Vou pedir para o Daniel, nesse momento, por favor, trazer para a gente os destaques, a manchete também, as outras notícias do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso, nesta quinta-feira, 19 de maio. Vamos lá, Luciana. Primeiro, esse destaque lá de cima do jornal A Gazeta. Motorista não está entre as vítimas e foram 8 mortos ao invés de 12. Uma confusão sobre a informação de vítimas fatais, né? Isso a própria Polícia Rodoviária Federal admitiu o erro. Houve uma confusão na contagem de corpos e no número de pessoas que foram encaminhadas para as unidades de saúde de Sinop e Sorriso. Então, toda a mídia nacional, estadual, estava contando com 12 mortos nesse acidente. Foram, na verdade, 8. E o motorista, que a foto dele está aqui ao lado, ele está na UTI, né, no Hospital Regional de Sorriso. A manchete principal é essa: Mato Grosso é o terceiro com mais flagrantes de motoristas embriagados em BRs. Né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas ontem, inclusive, teve uma votação no Supremo Tribunal Federal de uma ação que tentava flexibilizar isso, né? Para não retirar, inclusive, para retirar, na verdade, o caráter punitivo de muitas multas, né? E foram, na verdade, foi mantida a lei que proíbe a existência de bares nas margens das rodovias. Né? Logo aqui abaixo, Coité. Batalha em nova fase. Câmara Federal fará vistoria no VLT e vai analisar a troca. Isso é uma comissão permanente do Congresso Nacional, da Câmara Federal, que aprovou ontem uma vistoria in loco aqui em Mato Grosso. Deputados de outros estados virão provavelmente agora em junho já para vistoriar o VLT, o que indica que essa batalha não está perdida, né? Essa questão do martelo batido do BRT não é bem assim. Aqui logo abaixo, tecnologia ainda divide opinião de consumidores, esse cartão por aproximação, né? Acabou virando rotina para todos nós. E logo ao lado, preso por estupro, pastor ungia partes íntimas de fiéis. Isso causou uma revolta muito grande ontem na opinião pública. São essas as principais
manchetes, os principais destaques do jornal A Gazeta desta quinta-feira. Nossa, olha, manchetes, vou te dizer, essa do pastor, meu Deus do céu, deixa todos atônitos, né? Que situação. Ele foi preso lá no Nico Baracate 2, ontem, mas ele cometia os crimes de abuso sexual com são duas adolescentes, quatro crianças adolescentes praticamente, né? Lá em Confresa, na região de Confresa, né? O perigo sempre mora ao lado em casos como esse aí. Pelo menos os levantamentos e as estatísticas mostram exatamente isso. A mãe e o pai, muitas vezes, não estão em casa, precisam deixar o filho com alguém, ou filha com alguém. E acaba, geralmente, em pessoas próximas. É tio, é tia, confia, entendeu? Um amigo da família, entendeu? E aí, exatamente a oportunidade que o estuprador tem para poder cometer o abuso sexual criança e adolescente. Muitas vezes o estuprador é aquela pessoa que tem até a confiança da Exatamente, família, infelizmente é isso que aí. acontece. Bom, gente, vamos começar falando aqui sobre a tragédia na BR-163. Nós temos pelo menos um dado, né, menos impactante em relação ao número de vítimas fatais. Ontem nós abrimos essa edição aqui, estampando no jornal A Gazeta, um total de 12 vítimas fatais, mas houve um equívoco por parte da Polícia Rodoviária Federal, que é a fonte oficial que acompanha em loco toda a situação, presta o atendimento e também fornece informações à imprensa, é a fonte oficial. E houve, no caso, o professor Daniel, uma grande desinformação, a PRF se retratou, pediu até desculpas, depois fez o encaminhamento do real número de vítimas fatais. Inclusive, a própria PRF chegou a confirmar a morte do motorista do ônibus, mas ele está vivo, está hospitalizado, está ainda numa situação de observação grave, ele teve o braço decepado, amputado, e existe até também rumores de que ele possa ter dormido ao volante, porque ultrapassou em muito o horário de trabalho dele por conta de um problema mecânico do ônibus. Mas a informação, então, que foi corrigida não são 12 vítimas fatais, o número, de fato, 8 vítimas fatais. E aí, esse acidente, como nós dissemos ontem aqui, acabou mexendo, ainda bem, né, com os parlamentares, porque é preciso ter um olhar para a BR-163, para esse contrato de concessão que não cumpriu com o que era devido. E aí, ontem, na Assembleia Legislativa, alguns deputados falaram sobre essas cobranças. Vamos ouvir, então, nesse momento, as avaliações de dois parlamentares, a princípio do deputado Max Russi e também do deputado Gilberto Catani. Lamentável, né? Lamentável a gente ter que usar um fato como esse para cobrar algo que a gente já vem cobrando bastante. Eu até propus abrir uma CPI aqui na Assembleia. Quando a gente fez a proposta, a concessionária devolveu, o governo federal não tem agido nisso, é lamentável isso, porque é uma BR federal que precisa ser dada uma solução. A concessionária arrecada mais de 500 milhões por ano, não faz investimento nenhum, não faz obra nenhuma e não vai fazer. Então por que o governo federal não retoma isso? Ou se não também, passe para o governo do estado. Eu acho que poderia ser um caminho de resolver esse problema, porque realmente da forma que está, não vai ser resolvido, é lamentável e vidas estão sendo se perdendo. É um absurdo o que fizeram com a 63, é um absurdo o contrato que foi feito, a entrega da estrada, da rodovia para uma empresa sem nenhuma responsabilidade, né? E um contrato que você fica quase impossibilitado de mexer dele no passado. Judicialização está na justiça para ser resolvido e as pessoas estão morrendo. Não é um que se criou agora, né? As pessoas que perderam sua vida ontem lá, elas não têm absolutamente nada a ver com o processo da rodovia, no sentido de que porque elas morreram e nós fizemos um lamento sobre as mortes. Os parlamentares da bancada federal já fizeram seus esforços, a OAB já fez seus esforços, o ministro Tarcísio esteve aqui por 2 ou 3 vezes para falar sobre essa questão, nós tivemos em Sinop reunido, a OAB deu uma avançada muito gigantesca nesse sentido e nada conseguiu fazer justamente pelo fato de onde estava a condição judicial desse processo da 163. Então, assim, se fosse... Não está muito inerte, deputado? Não está inerte, ele está trabalhando tanto quanto ela citou aqui. Ele está trabalhando constantemente nisso desde que assumiu esse governo do Jair Bolsonaro. A questão é que não consegue fazer nada devido às regras que foram impostas lá quando foi feito o contrato. É um absurdo, tá?
Agora, a gente precisa ir na raiz do problema. Quem que causou isso? Na mão de quem está todo esse sangue ou toda essa vergonha? Aquelas pessoas que causaram isso ao nosso estado de Mato Grosso. A vergonha é uma tragédia que poderia ter sido evitada se todo esse andamento, se toda essa cobrança aí de realmente já tirar da concessionária a concessão, de romper com esse contrato, talvez poderia ter sido evitado isso, a rodovia já tivesse toda a infraestrutura necessária, porque sabemos, professor, que é preciso cumprir contrato. E quando ele é desrespeitado, deveria agir com celeridade. Ou seja, se houve conivência nisso tudo, nesse trágico acidente, poupando aí o deputado Catani, que já há algum tempo, de certa forma, vem cobrando essa duplicação, houve uma negligência gigante de um monte de gente nesse processo todo que hoje está aí, né? Na mídia cobrando esta duplicação. São senadores, deputados federais, deputados estaduais, né? Um problema crônico de muito tempo, considerando inclusive, nas palavras do próprio policial da Polícia Rodoviária Federal, a seguinte frase, né? Ali naquele trecho é um mar de imprudências. E teve que acontecer o problema trágico, né? Uma tragédia como essa, para poder fazer com que alguém tomasse alguma atitude. E a própria concessionária, se de um lado, né, a empresa do Grupo Itamaraty disse que o motorista não estava dobrado no rebite, ou seja, rodando mais tempo, né, do que o contratado, até porque naquele trecho não precisa, né, de ter dois motoristas, o ônibus apenas um é o suficiente. Do outro lado, você não vê um posicionamento claro da própria concessionária, que até agora, ao meu ver, eu não vi nenhum posicionamento, não vi nada. Ela que tinha, né, a obrigação da duplicação da 163 há muito tempo, que entrou em processo de negociação agora para devolver essa concessão, uma vez que ela já, a meu ver, já faturou o que era para faturar do ponto de vista de pedágio. Quer dizer, faturou bastante, não cumpriu o que tinha que cumprir. Não houve, de certa forma, fiscalização e cobrança por parte da nossa bancada federal, no sentido de realmente fazer com que a concessionária cumprisse com o contrato. Ninguém levantou a mão, mas são os mesmos que não levantaram a mão lá atrás, que estão agora levantando a mão e estão absurdamente indignados com a situação desta tragédia. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade, né, e realmente cobrar das autoridades a culpa de um problema grave como esse. Só para lembrar que a professora e o filho, ambos foram velados ontem às 3 horas da tarde, lá em Sinop, né? Uma situação triste, mas muito triste mesmo. Ela que tinha muitos amigos, né? Também em Cuiabá, porque era diretora executiva do Sintep. E uma situação extremamente lamentável. Lamentável, viu? Uma tragédia. E, Daniel, como mensurar o tamanho de uma tragédia? Porque morreram 8 pessoas neste acidente, mas não foi o único acidente no trecho da BR. Nós dissemos aqui ontem que no ano passado foram mais de 220 vítimas fatais. Então, ou seja, precisa de um acidente com um volume maior para novamente voltar às discussões da BR-163. Isto é injusto, até porque no ano passado já houve entendimento de retirada da concessão da Rota Oeste e ainda não aconteceu. E aí, novamente, toda uma movimentação para, de fato, colocar fim a esse contrato. Nós ouvimos aí o deputado Max Russo lembrando, olha, eu mesmo tentei instaurar a CPI aqui, foi rejeitada, nós cobramos a devolução, né, para o governo federal. Nós ventilamos também, o próprio governador Mauro Mendes havia até no passado sinalizado que queria tomar para o governo do estado para levar de fato infraestrutura e nada aconteceu. Muitas alternativas foram colocadas, mas só ficou no discurso, na retórica, na narrativa e nada mudou. É muito realmente esse ponto que você destacou. Sabe-se que esse trecho entre Cuiabá e até a divisa com o Pará é o principal do estado, da BR-163, né? Deveria ser priorizado sim. Todos os homens públicos usam esse argumento para falar, olha, temos que melhorar as condições da BR-163, é o nosso principal canal de escoamento da nossa safra, né? Tem um tráfego muito forte, muito grande. Nós precisamos resolver essa questão e já estava concedida e como nós estamos destacando aqui desde ontem, os deputados, os senadores, os ocupantes de cargos públicos não cobraram de forma correta e adequada a execução desse contrato. Deixaram nas mãos da concessionária
ela foi deixando para lá, né? Foi empurrando com a barriga. Ela tem, inclusive, depois você deve trazer uma nota aí sobre o posicionamento da Rota Oeste, mas ela alega que teve problemas, dificuldades com a pandemia para conseguir executar as obras dela. Mas, de qualquer forma, os homens públicos desse estado não conseguiram cobrar de forma adequada e só agora todo mundo, usando um ditado popular, está chorando leite derramado, está chorando as mortes. Só agora, uma indignação tardia, né? Nós sabemos que a prioridade logística rodoviária do estado é a BR-63 no trecho norte, essa que vai até a divisa com o Pará, e de lá tem uma conexão com os portos do norte do país. Né, seria uma saída mais barata do que ter que ir lá para o caminhoneiro sair daqui e ir lá para Porto de Santos ou do Paranaguá, no Paraná. E a gente vai empurrando com a barriga, como nós já estamos destacando, tem questões técnicas, a pista é estreita, é perigosa, é lotada de caminhões e de carros de passeio, e agora aconteceu essa tragédia imensurável, eu acho que é a pior da história do Nortão, né? A gente só torce para que essa solução venha rápido. Agora os deputados e senadores estão tentando cobrar fortemente do Ministério e do governo federal. Deveriam ter feito isso já há anos atrás, né? Não só nesse mandato, nessa legislatura, mas todos os políticos do estado deveriam estar permanentemente cobrando a execução correta desse contrato. O interessante, Daniel, Luciana e telespectador, é o seguinte: a concessionária declarar que teve problemas com a Covid, durante a Covid, né, para a execução de algumas obras na 613, mas não teve problema algum para cobrar pedágio, né? Para cobrar pedágio não houve problema algum, até porque cobrou e cobrou muito. A verdade dessa história toda é que tudo que ela recebia de parte de markup, de lucro que ela tinha, o banco ia lá e pegava por conta de processos que ela tem ao Odebrecht. Então, mas esse problema não é nosso. Esse problema é da companhia que fez coisas erradas, né, e teve que pagar na justiça aí uma grana considerável em outros governos. Ok, né? A realidade é o seguinte, que foi feito um contrato, não houve fiscalização por parte da bancada federal e, consequentemente, a Odebrecht não fez nada com a concessionária, com a sua concessionária Rota Oeste, né, Rota do Oeste, né, na 163, o que é simplesmente lamentável. Explorou e agora devolve. Daqui a pouquinho eu vou trazer na íntegra, professora, a nota da concessionária Rota Oeste. Nesse momento agora eu vou me voltar para algumas manifestações ainda de parlamentares, principalmente do senador Wellington Fagundes, porque ele garantiu que teria uma reunião com o ministro de Infraestrutura, o Marcelo Sampaio. Ele emitiu uma nota ontem que estaria com o ministro para justamente resolver esse contrato de concessão com a concessionária Rota Oeste. Ele disse o seguinte aqui, que atualmente a BR está concessionada para a empresa Rota Oeste desde 2021 e a empresa protocolou o pedido de desistência de continuidade como detentora dos direitos de operação no trecho de Mato Grosso. Mesmo assim, pedágios continuam sendo cobrados e acidentes continuam acontecendo em pontos que poderiam estar duplicados. O senador até colocou quais são esses pontos. Ele destacou que os trechos não duplicados estão entre Várzea Grande e Rosário Oeste e Posto Gil a Sinop. E esse último, gente, vou lembrar aqui, que é conhecido vergonhosamente como Corredor da Morte. Ou seja, se a própria concessionária não vai brigar, ela já colocou isso no ano passado, não queremos mais a concessão, vocês podem realmente dar um fim no nosso contrato de forma amigável. E até agora isso não teve um desfecho. Vamos ver então algum resultado prático desta reunião entre o senador Wellington Fagundes, juntamente com o ministro de Infraestrutura, o Marcelo Sampaio. E esse assunto também acabou sendo um destaque do Opinião aqui do jornal A Gazeta. Vamos ver então, porque tem relação direta com o que muitas pessoas pensam nesse momento. Olha só, agora é tarde. Depois da tragédia, vem a indignação. É dessa forma que boa parte dos políticos age, sempre a reboque de algum fato grave, como foi o caso do acidente que resultou na morte de 8 passageiros do ônibus que fazia a linha Cuiabá-Sinop. Há décadas, sabe-se que a BR-163 é precária, precisa de duplicação e tem um tráfego pesado. Houve pressões sobre a concessionária que explora o trecho por descumprir o contrato e não executar o que se esperava. As cobranças acabam ficando apenas
no plano dos discursos, e é exatamente isso que a gente está falando. Chega de narrativa, chega de discurso, é preciso de ação. É exatamente isso, Luciana. Perfeita a sua análise. Veja bem, quantas pessoas não morreram na 364 antes da duplicação? Né? Centenas. Não é novidade alguma. Não é novidade alguma para ninguém. Quer dizer, e nós estamos tocando nesse assunto desde ontem, desde o início da pandemia, porque imediatamente algumas autoridades que tinham e sempre tiveram a caneta na mão para poder fazer alguma coisa, não fizeram. Exatamente. E agora se colocam como os defensores e querem brigar com todo mundo por conta da duplicação. Puro oportunismo. Puro oportunismo, essa é a grande realidade. Quer dizer, deveriam ter toda essa iniciativa, essa vontade, essa sagacidade para resolver o problema lá atrás. Volto a ressaltar que tiro desse bojo todo aí o deputado Gilberto Catani, que já vem fazendo isso já há algum tempo, mas é andorinha sozinha, né? Não teve a força suficiente para poder mudar essa realidade. Se todos tivessem imbuído no sentido real de fazer e lutar por essa duplicação do 63, junto à concessionária, nós não teríamos esse problema certamente. Agora, olha só, Daniel, tem mensagem chegando, mas antes eu preciso aqui colocar a nota da concessionária Rota Oeste. É uma nota extensa, gente, eu vou dar uma resumida nela, mas olha só o que disse a concessionária. Desde que chegou em Mato Grosso, a Rota Oeste trabalha na melhoria de todo o segmento sob a responsabilidade. Muita coisa foi feita, mas a duplicação foi interrompida após a conclusão de 120 quilômetros no sul do estado. 120 quilômetros, gente. Pouco demais. Mas vamos lá. Bom, por diversos motivos alheios. Entre eles, citamos principalmente a não concessão do financiamento público conforme previsto. Ela queria, então, mais dinheiro, ela queria financiamento público, Daniel. Para poder fazer. Não conseguiu. Aí até eu, Daniel, Eu quero, entendeu? Aumento jamais visto nos insumos derivados do petróleo. Gente, espera aí, mas isso é agora. Desde quando tem essa concessão, ó, Daniel? Agora ela vem justificar por conta dos aumentos do petróleo? Pois é. E a queda também na projeção de tráfego devido aos maus momentos econômicos do país, entre outros. Desculpa, diminuiu pelo menos o tráfego aqui, o escoamento da nossa riqueza? Pois é, tem que o trazer agro parou de transitar durante não. a pandemia ou alimentou o mundo, Daniel? Alimentou o mundo, exatamente. Houve movimentação. Já estamos aqui pontuando a nota e também colocando alguns elementos aí que a gente, claro que tem que questionar. Esses fatores não afetaram somente a Rota Oeste, mas todas as concessões leiloadas em 2013. Olha só, gente. Diante disso, a concessionária luta desde 2017 para buscar uma alternativa que permita a retomada desta duplicação. Foram tentadas medidas parlamentares, como a MP 800, não votada pelo Congresso Nacional em 2017. Sugerimos soluções por meio do próprio contrato, como a revisão quinquenal, revisão, gente, nesse período então, e ainda soluções administrativas, como plano de cura, um TAC, aliado a uma troca de controle da companhia. Olha, o lamento é imenso, muitos lamentos, muitas desculpas, só a duplicação que não aconteceu, né? Muitas alternativas foram colocadas aqui, genialidades em ideias, mas nada resolveu, nada adiantou. O que eu achei interessante aí, Luciana? Só para a gente lembrar aqui uma nota que ela encaminhou ainda, disse o seguinte, que a concessão vai muito além da duplicação, ora, é assim no mundo todo, isso não é novidade nenhuma. O que ela disse? O contrato de concessão prevê várias frentes de atuação, como obras de variadas naturezas, manutenção da rodovia, atendimentos operacionais, controle de incêndios, poda de vegetação, guinchamentos, resgate médico, inspeção da rodovia, entre outros tantos. Esse trabalho já resultou em uma redução média de 20% no número de mortes desde 2014, quando assumiu a concessão, mesmo com aumento de 3% no ano. Olha só, gente, a concessão ela é cara, ela não tem um custo aí que não tem nenhum impacto não, e ela é cara por quê? Para justamente ter toda essa condição de trafegabilidade e atendimento aos usuários daquela malha rodoviária, professor. E o mais curioso nisso tudo é o seguinte, você me dá a concessão e me dá um financiamento público que eu faço.
Mas aí você faz também, né, Luciano? Você faz, quer dizer, qualquer um faz. Você tendo dinheiro público para fazer aquilo que você foi responsável para fazer, fica tudo muito mais fácil. A verdade é o seguinte, não estão procurando verdade, estão inventando razões para justificar uma tragédia. Por que Isso não é fato. colocaram na nota aqui o valor que a Rota Oeste Exato, acho que o ponto é esse. paga para os bancos? Ela está endividada. Isso. Vamos lembrar aqui Esse é do o problema. cenário que aconteceu. Por que, então, não foi mais transparente? Colocou aqui que os valores que são repassados para pagar a própria dívida, E o porque plano- esse valor da dívida é o que impede a empresa de ter recursos fazer financeiros investimento. para fazer aquilo que ela deveria fazer. E o Essa é a plano de verdade. concessão, o plano de concessão já estabelece o volume financeiro que é repassado para a empresa todos os anos, né? Então, acho que tem que detalhar essas contas aí, tanto a empresa quanto o governo federal. Falar, está repassando corretamente desde 2014, né? Não está? Está passando um volume menor, né? Porque é isso que a empresa está alegando, né? O volume financeiro não foi o esperado dos repasses, né? Para essa concessão aí, o que impediria a questão da duplicação. Eu acho que no contrato já deveria estar amarrado desde o início, desde 2013, 2014, as etapas para essa duplicação e deveria ser priorizado isso, né? Mais do que outras obras de manutenção, mas a duplicação é o ponto principal, número 1, dessa concessão. Com certeza. E agora vamos para as mensagens, para esse grande momento de interatividade com você aí que está nos assistindo. Vamos às mensagens, então, desta quinta-feira chegando aí na tela. Bom dia, bancada. É triste ver esses falsos parlamentares quererem optar se aparecendo como sabidões. As falhas são deles que deveriam fiscalizar com frequência. Inclusive, este patrocínio governador falso que temos agora. Querem se aparecer na TV. A eleição está aí. Vamos lá, povo. O Santos do CPA já emendando aí, colocando o governador Mauro Mendes nessa seara, né? É a braveza aí contra os nossos representantes. Vamos ver. Bom dia, bancada. Mas quem é o dono da Rota Oeste? Onde foi amarrado para a Rota Oeste operar? Chum de Várzea Grande. Bom, essa concessionária aí, muitos representantes sabemos, né, onde Grupo foram, Odebrecht, né? Exatamente, o Grupo Odebrecht. Ah lá, já tem a resposta. A verdade é o seguinte, onde a Odebrecht botou a mão, ela não cumpriu. Ela esteve envolvida em vários escândalos no Brasil. Quantas pessoas ela não matou junto com alguns políticos? Desculpe, bancada, muito revoltado com tudo isso. Márcio do bairro Santa Terezinha, não precisa pedir desculpas nenhuma, Márcio. A verdade é exatamente essa. A corrupção mata de diversas formas, inclusive quando existe aí a corrupção, professor e Daniel, nesses contratos, porque as obras não são feitas e as pessoas morrem mesmo. A corrupção mata na saúde, na falta de infraestrutura, na falta da educação devida. Você sabe qual que foi o faturamento da Rota Oeste? No pedágio, na BR-163, essa notícia lá do Olhar Jurídico, do Olhar Direto, do dia 28 de abril de 2022, 44 milhões de lucro líquido. Já descontados os... Descontar tudo, 44 milhões de lucro líquido. Esse foi o lucro da Rota Oeste, está aqui a notícia, só de pedágio da BR-163, 2022. Ah, mas segundo a concessionária foi pouco, viu, professor? Tá Vamos vendo? para mais mensagens, então, chegando na tela aí pra gente. Bom dia, bancada. A sina da BR-163 é antiga. Nos anos 80, um acidente muito parecido aconteceu próximo a Rosário Oeste. Passei logo em seguida e pude ver muitas pessoas mortas de um lado, de dentro do ônibus. As pessoas mortas, sentadas nos bancos, pareciam estar apenas em sono profundo, muito triste. É o Salustiano Soares aqui relembrando as muitas tragédias já da BR-163. O que nós desejamos aqui, de fato, é que os nossos representantes tenham mais ações enérgicas para que a gente possa mudar esta realidade. Mato Grosso merece, as vidas precisam ser preservadas. Dinheiro para isso tem. O professor acabou de falar aqui para a gente, né, o gordo faturamento, o lucro, né, que poderia ter sido revertido já para as obras na BR-163. Vamos aguardar, então, quem sabe amanhã aqui a gente tem alguma solução, pelo menos o senador vai se reunir com o ministro de Infraestrutura. Vamos ver se nessa semana tem um ponto final nesse contrato e o que vai acontecer de fato, então, com a BR-163. Porque agora a gente vai para um outro assunto aqui também,
Comentamos muito, estamos acompanhando todos os passos. E agora eu falo da Serra de Ricardo Franco, porque ontem aconteceu uma reunião no Ministério Público Estadual, juntamente com deputados. Será que houve um entendimento entre eles para não ter a extinção da serra? Ou será que o caminho será esse? Vamos acompanhar então na reportagem de Nayana Bricá. Uma reunião pacífica e próxima do acordo. Essa foi a avaliação da maioria dos deputados que participou da discussão sobre a situação do Parque Ricardo Franco. A reunião aconteceu aqui na sede do Ministério Público Estadual. Alguns deputados da Assembleia Legislativa participaram do encontro. A deputada Janaína Riva foi a primeira a deixar a reunião e falar com a imprensa. A Assembleia trouxe uma pauta para a reunião. Antes o Ministério Público havia pedido a pauta que ela fosse dada anteriormente. Então a pauta ela pede a remarcação, ela pede que seja redesenhado e seja respeitado as propriedades que já estavam antropizadas. Ela trata também da demarcação e da exigência, né, de mata em pé conforme o Código Florestal, datado de 2008, então que antes disso haja uma reconsideração por parte do Ministério Público. E também trata sobre os CAR, sobre as multas, dentre outras demandas, mas a rigor, a principal das demandas é a redefinição da demarcação do parque. O deputado Valmir Moreto, que é da região de Vila Bela da Santíssima Trindade, onde fica o Parque Ricardo Franco, também falou com a imprensa. Foi um diálogo muito produtivo, próspero, um diálogo onde a busca do entendimento é a melhor forma para a gente apaziguar. Porque fazer enfrentamento radicalmente, isso nós já estamos há 25 anos com esse enfrentamento. Produtor buscando espaço, às vezes, que não lhe pertence, o Estado não indenizando e o MP fazendo a parte dele, que é a obrigação dele, fazendo a interferência como fiscal da lei. Então, eu acho que esse diálogo vem em buscar o entendimento e atender todas as partes. Esse é um projeto que eu acredito muito que se dê um pontapé inicial onde que todos vão ganhar. O meio ambiente, principalmente, é o mais protegido aqui, tanto pela Assembleia como o MP, e tenho certeza que a intenção do governo do Estado não é diferente. E também nós precisamos preservar também o município de Vila Bela, que é a questão da renda da área produtiva, que é os 38 mil hectares, que a gente pretende desmembrar esta área do parque. Essa é a pauta que se discutiu nesta tarde. A extinção do Parque Ricardo Franco é um assunto que vem sendo discutido na Assembleia Legislativa há algumas semanas. O deputado Wilson Santos é contrário à extinção do parque. A minha posição é clara, eu defendo a manutenção e a existência do parque. O Ministério Público deixou claro também que se a Assembleia aprovar algum decreto extinguindo o parque, o MP vai agir imediatamente em relação a isso, para anular. Nós temos que fazer certo, e fazer certo é começar da estaca zero, respeitar toda a legislação. Quem tinha área que foi incorporada como parque tem direito constitucional de ser indenizado. Isso é um direito líquido e certo. Agora, produzir dentro do parque é certo ou errado? Essas discussões todas vão ser feitas. Então, a proposta do representante dos produtores, que é o ex-prefeito Newton Mioto, a proposta é, dos 158 mil hectares, tira-se aproximadamente 38 mil, onde estão produzindo, e encontra esses outros 38 mil em área anexa, para que não haja a indenização. Já representando o Ministério Público, participaram os procuradores José Antônio Borges e Luiz Alberto Scalope. Os deputados agora irão se reunir com o governador para a criação de um conselho para acompanhar a situação do parque. Que é o que a legislação prevê e assim, claro, tem uma demanda social, seja 30 ou 40 mil hectares, ninguém é contra isso. Agora, isso tem que sair do papel para ter uma execução de política pública que cabe a Maureen, que é a secretária, e o governador deve determinar ela a fazer isso. E a partir disso, fazer uma discussão dentro do Conselho Consultivo, nomeado, que é o Conselho do Parque, que assim é a lei do Brasil, que ele legitimasse essa discussão ou não sobre a mudança do perímetro. O que ficou claro aqui, que os parlamentares não pretendem a extinção do parque, isso é uma bela notícia, né? De que querem os proprietários do outro, por questões que eles acham de justiça, redimensionar o parque com relação às áreas consolidadas.
e nós mantivemos a mesma proposição que o Ministério Público pôs há 9 anos atrás. Fortalecer o Conselho Consultivo, nomear os membros. O Estado tem que fazer, através da SEMA, um processo de licitação, de contratação de peritos para fazer um levantamento e apresentar para o Conselho Consultivo para ver se ele aprova isso. E aí, então, demandar para a Assembleia, como projeto do governador, para que transformasse, se for o caso, em lei. Daniel, olha só, vamos entender aqui, né, até o momento o desfecho, né, o que ficou acordado aí. Os trabalhos vão começar agora, com um outro rumo. Parece, a meu ver, se você tiver um outro olhar, por favor, coloque aqui. Para mim ficou claro que vai ter extinção do parque? Não, não vai ter mais a extinção do parque. Isso parece que foi uma unanimidade nesta reunião. Vai ter o redimensionamento do parque? Caminha para isso. Tem 158 mil hectares, pode ter uma redução de quase 40 mil hectares. Agora, parece que não é unanimidade o fato de que pode haver, no caso, o pagamento, uma indenização para aqueles produtores. Naquela área tem plantio de soja, de milho, tem a pecuária, tem mineração. Parece que o único ponto que pode vir lá na frente a dar mais problema seria de indenização. Mas se houver o redimensionamento da área, eu vou entender que é a permissão para que os produtores possam continuar na serra, produzindo e sem receber. Você acha que qual ponto pode ser mais polêmico? O que vai resultar? Pois é, uma questão bastante complexa essa. E agora ela vai receber o tratamento que merece, né? Ela estava sendo colocada a toque de caixa para ser votada na Assembleia, uma coisa incompreensível, né? Um projeto de 2017, de repente, voltar sem a devida discussão técnica e para já ser votada de forma urgentíssima. Agora sim vai ser feita a criação de um conselho consultivo contendo ali atores principais ali de todos os envolvidos, produtores rurais, ambientalistas, representantes do Ministério Público, do Governo do Estado, para se debruçar sobre a questão e realmente fazer uma análise técnica e profunda sobre o parque. E agora, eu achei estranho isso também, agora acabou a pressa, né? Porque esse conselho consultivo vai ser criado ainda, não existe nenhuma previsão para que esse trabalho termine e para que isso embase um novo projeto de lei para se resolver a questão do parque. O Ministério Público tem batido na tecla de tentar manter o Parque Estadual Reserva do tamanho que ela é, né? Eu acho que essa hipótese não vai ser a que vai ser a concretizada, porque realmente, de fato, o que não dá para deixar de lado é que existem produtores rurais desde a década de 70 lá naquela localidade, né? Mas, além disso, depois da criação do parque, o desmatamento também cresceu e aumentou ali, né? Exato. Acho que em uma área de 12 mil hectares. São quase 4 mil produtores ao Sim. entorno da serra. Viu, existe a questão ambiental muito forte, existe uma questão social muito forte também e da subsistência desses produtores que estão lá, né? Se estão ilegais, regulares, não estão, isso aí é que vai ser decidido agora com a criação desse conselho consultivo. Eu só sei que tem que olhar para os dois lados. Realmente, a reserva ambiental é importantíssima, né, para o equilíbrio do ecossistema todo, são vários ecossistemas ali que dependem dessa reserva ambiental, né? Também tem um parque ao lado, que é já na região da Bolívia, e eu acho que a prioridade é essa de manter essa reserva, mas também tem que ter um olhar com mais afinco, com mais carinho ali para as pessoas que também vivem daquela área. Professor, pelo menos nada agora vai ser tocado a toque de caixa em relação à Serra de Ricardo Franco. As discussões começam agora a incluir todos os envolvidos. Valeu a pressão da imprensa e valeu a pressão das pessoas que, no mínimo, queriam e querem ainda que a natureza viva e sobreviva em meio a tanta pressão que, sobretudo, está imbuída e carregada de muita vontade, não só política, mas principalmente econômica, né? Existem muitos barões, muitos grandes pecuaristas, eu até citei aqui já, ex-ministros, né, que têm área ali naquela região e que gostariam de explorar cada vez mais, né, alimentando cada vez mais essa sagacidade de destruição. E não pode ser assim. Então, vence a natureza nesse primeiro momento, que eu acho que é a premissa básica, precisa ser
preservada, né? Arquiva-se essa possibilidade de extinção do parque e a partir daí estuda-se com muita proporcionalidade, com muita sabedoria e bom senso, de que forma lidar com aquele parque que é uma reserva importante não só para o estado do Mato Grosso, mas para o Brasil e para o mundo. E é isso que importa daqui para frente, sem nenhum tipo de atropelo, né? Eu acredito até que essa parte que estão querendo tirar do parque de 150 mil hectares, em torno de 38%, que hoje já existe e de certa forma está sendo explorada economicamente, né? Eu acho que aí pode ser sim o fiel da balança, né? Se todos sentarem à mesa e tiverem um pouquinho de bom senso, a coisa sai boa tanto para um lado quanto para o outro. Porque inclusive os produtores que estão lá há anos, até porque houve um incentivo muito grande há muitos anos atrás, né, para que as pessoas pudessem estar ali e produzir. O problema é que os pequenos que estavam ali, muitos deles, né, continuaram pequenos e outros acabaram vendendo as suas áreas para figurões aí que hoje são barões ali da pecuária, da agropecuária naquela região, né? Então, aí que está o problema, sabe? A gente precisa realmente preservar a natureza em todos os sentidos. Muito bem, professor. Vamos agora para um rápido intervalo. São 6h44. Ficamos com imagens desse parque belíssimo, a Serra de Ricardo Franco, que caminha, sim, para ser preservado. Voltamos já já.